Senhoras e senhores, boa tarde. Dando início a essa audiência pública, nós convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: o ministro do Esporte, Aldo Rebelo; o secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, deputado Luiz Fernando Mainardi; o presidente da Farsul, Carlos Rivassis Perotto; o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Erival Bertolini; o presidente da Federação Gaúcha de Laço, Kleber Vieira; o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Eduardo Amaro Pelizer; e o vice-presidente de marketing da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, José Luiz Lima Laitano. Neste momento, eu peço às autoridades que tomem seus assentos. Neste momento, damos início à audiência pública que vai discutir a possibilidade de alteração na legislação federal que regulamenta o trânsito de equídeos. A presente audiência está inserida num contexto maior que já vem sendo debatido desde a publicação do Decreto Estadual 50.072, de fevereiro de 2013, que, entre outras medidas, determina a obrigatoriedade da emissão de guia de trânsito animal também para o transporte de equídeos. De imediato, nós passamos a palavra ao secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Luiz Fernando Mainardi. Uma boa tarde a todos. Quero saudar todas as autoridades aqui presentes nesta mesa, em especial o ministro do Esporte, deputado Aldo Rebelo. Uma grande alegria recebê-lo hoje aqui no Parque Assis Brasil, receber aqui na sede da Secretaria da Agricultura no Parque, para um debate com representantes das entidades que têm relação com esse importante tema que nos traz aqui, que com muita alegria o senhor aceitou o convite para fazermos essa audiência pública. Nosso amigo João Luiz, já vimos há algum tempo tratando desse assunto. Desde quando nós regulamentamos a lei de 2010, e que até então era uma lei que não se cumpria, e o cumprimento da lei, a gente sabe, ela se dá efetivamente a partir do momento que o não descumprimento gera penalidade. Essas penalidades gerou aqui no Estado um conjunto de inquietações e críticas, sugestões, opiniões das mais diversas e mobilizações. E nós, conversando com o João Luiz, fomos informando a ele desse tema e que era muito importante, ministro, que a gente dialogasse com o governo federal. E esta é a área que nós achamos a área mais importante para estabelecermos esse diálogo. Porque se o cavalo, dá para baixar um pouco? Se o cavalo está para nós, está para o Brasil como, em algumas regiões, um equipamento, um instrumento de trabalho, para nós aqui no Estado, ele está para isso e está para várias outras funções. Ele nos serve para muita coisa. E quero lhe dizer que se nós não tivéssemos recuado naquela decisão de aplicarmos as multas em função dos testes de anemia que estavam sendo impostos, e nós queremos que seja efetivamente feitos os testes, e nós queremos cumprir a legislação, e nós queremos que este Estado, a exemplo do Brasil também, nós queremos que esse Estado seja um Estado saneado.
em que a sanidade animal seja permanentemente preservada. Mas tivemos que recuar frente a algumas questões importantes, do tipo, nós precisamos saber efetivamente qual é a incidência da anemia aqui no Estado. Segundo, será que nós não podemos encontrar uma solução que leve em consideração a nossa situação diferente? Porque nós somos diferentes. O Rio Grande do Sul, nesse aspecto, no que diz respeito à relação do homem com o cavalo, é diferente do Brasil. Aqui o cavalo, ele é amigo do homem. Ele faz parte da nossa história, da nossa cultura. Ele faz parte da formação desse Estado. Não vou aqui repetir tudo aquilo que a gente sabe e muito mais do ministro Aldo. A ele é que nós não precisamos dizer. A história do Rio Grande construída em cima de 4 patas. Aldo? O Aldo sabe, se me permite me chamar de Aldo, né? Mais do que muitos historiadores gaúchos. Então, nós fizemos um recuo importante para poder sentar e pensar qual a melhor solução. Que, de um lado, preserve aquilo que é função pública, função de Estado, a garantia das condições sanitárias para que a gente não tenha problemas com equinos e que não coloque em risco, inclusive, projetos, programas maiores, porque nós temos aí na frente, né, uma Olimpíada. Mas, ao mesmo tempo, que não se crie uma burocracia tão grande, com dificuldades tão impressionantes, que a gente não consiga realizar as mínimas atividades, as mínimas lides campeiras que se faz em função dessa burocracia. Isso tudo gerou questionamentos e, a partir dali, a importância do senhor vir aqui para nos ouvir. Então, hoje é um dia de trabalho para nós, queremos mais uma vez agradecer a sua presença aqui. É um dia de trabalho, a ideia é que cada um dos presentes aqui faça uma explanação. A explanação será feita pelo nosso departamento aqui de defesa animal, né, dando conta dos instrumentos jurídicos e da política que existe a nível estadual e a nível nacional, e depois passaríamos para as entidades fazer as suas manifestações. Acho que a gente poderia mais ou menos controlar o tempo, né? Talvez não mais do que 5 minutos, para que ao final o ministro pudesse se manifestar. E gostaríamos que também, né, nós pudéssemos concluir esse encontro com uma perspectiva com a perspectiva de encontrarmos uma solução que possa compatibilizar os legítimos interesses que estão colocados neste processo. É isso. Muito obrigado. Neste momento, nós convidamos o médico veterinário Gustavo Dil, coordenador estadual do Programa de Sanidade Equina do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, para fazer uma contextualização técnica sobre o tema desta audiência pública. Boa tarde a todos. O secretário pediu que eu falasse rapidamente sobre a legislação sanitária para equinos no Brasil e no Rio Grande do Sul. E, assim, para a gente entender por que algumas medidas estão previstas na legislação sanitária, eu vou ter que falar um pouquinho também, rapidamente, sobre as doenças de controle oficial no Brasil. O Programa Nacional de Sanidade de Equídeos, né, que é representado aqui no Estado e executado pela Secretaria da Agricultura, né, tem o objetivo de controlar e erradicar as enfermidades de equinos e evitar a introdução de doenças exóticas. E as principais doenças que são alvo do programa são a anemia infecciosa equina, o mormo, que é uma zoonose, influenza equina e encefalomielite equina. Aí é uma virose, né? Às vezes as pessoas confundem por ser anemia, mas não tem nada a ver com a anemia humana de origem alimentar, é uma virose. Né? Pode ser transmitida por vetores como mutuca, que eu coloquei ali, né? uns insetos, por instrumentos veterinários, agulhas, esporas. A forma aguda ela se manifesta com febre e sinais de anemia e pode levar o animal à morte. Forma crônica, que é a mais comum, o sinal característico é a febre recorrente
e fraqueza do animal. E a forma inaparente é outra forma bastante preocupante, para a maioria dos pesquisadores até, existe a figura do animal que é o portador assintomático. Ele aparentemente é sadio, mas ele é um reservatório que está disseminando a enfermidade. Então, é uma doença que não tem tratamento, não tem vacina, né, e as medidas de controle que estão previstas na IN Federal número 45 de 2004, para controle dessa enfermidade são a exigência do exame negativo de anemia infecciosa equina para trânsito e para ingresso em eventos, e o sacrifício de animais comprovadamente positivos. Isso aqui é uma tabela com histórico dos focos notificados no Rio Grande do Sul, né, de 2007 a 2013. Né, até 2012, enquanto o decreto não estava vigorando, a gente teve no máximo 7, 8 focos no ano inteiro. Né, depois da publicação do decreto, o número de exames aumentou muito, né, 35 mil exames em metade do ano, e a gente teve 35 focos. Né, não é um número que a gente tem que se assustar ainda, mas indica a necessidade de controle, não dá para baixar a guarda, né? A doença precisa que tenha cuidados, medidas para controlar ela. Mormo, uma zoonose também de controle oficial, né? Ela pode afetar o ser humano, então, felizmente é rara acontecer em humanos, mas quando afeta, normalmente é fatal. Os sinais são febre, uma série de sinais respiratórios, descarga nasal, dispneia, abscessos, linfonodos, e tem uma forma de apresentação crônica também, que a sintomatologia é praticamente a mesma, só que, porém, mais brando, os sinais mais brandos. Aqui algumas imagens de equinos com mormo, apresentando descarga nasal, acima ali à esquerda, né, um abscesso nos linfonodos, né, descarga ocular, e bem abaixo ali tem um soldado na época da Segunda Guerra Mundial, fazendo um dos testes para diagnóstico de mormo, e na época, em função do grande número de soldados acometidos por mormo, né, chegou a se pensar que a doença foi usada como um agente de bioterrorismo, né, tamanha letalidade da bactéria, né, potencial de causar morte para o ser humano. E a doença no homem, a transmissão é através do contato direto com o animal, com as secreções, né, felizmente é rara em humanos, mas quando acomete normalmente a forma pulmonar ou generalizada pode levar à morte. A maioria das vezes leva à morte. Ali algumas imagens, né, de lesões da forma cutânea da doença em humanos. Tratamento e controle de mormo. Né, o tratamento não é indicado nos animais, na maioria das vezes é ineficiente. E também existe, assim como na IE, a possibilidade do animal ficar sendo portador assintomático. Né? Então, aquele portador assintomático que pode estar disseminando, sendo reservatório da doença e transmitindo ela. O controle de mormo está previsto na IN 24 de 2004, também uma instrução normativa federal. Né? E está baseado, a exemplo da anemia infecciosa equina, por ser uma doença que não tem também tratamento, né? No sacrifício de animais comprovadamente positivos, e na exigência de exames negativos para trânsito e para ingresso em eventos naqueles estados da federação que tem ocorrência de mormo, que não é o caso do Rio Grande do Sul aqui. Esse aqui é um mapa do Brasil mostrando os estados, né, onde tem ocorrência de mormo. Era uma doença que até alguns anos atrás estava restrita mais nos estados da região norte e nordeste, né, mas em 2012 e 2013 alguns estados da região sudeste começaram a apresentar focos de mormo. Mais recentemente, Rondônia e o Paraná também foi o último estado a notificar mormo. Havendo trânsito sem qualquer forma de controle, eventos sem qualquer controle, é inevitável que enfermidades como essa se disseminem. Outra doença de controle oficial é a influenza equina. As medidas também estão previstas na instrução de serviço do Departamento de Defesa Agropecuária do MAPA, número 17 de 2001. Para muitos países da Europa é uma das principais enfermidades de equinos, né, porque ela vai causar prejuízos econômicos, principalmente com cancelamento de eventos e com uma influenza semelhante, a sintomatologia semelhante à influenza, à gripe em humanos. Então causa o baixo rendimento do animal atleta e pode causar o cancelamento de eventos, né.
Nós tivemos foco aqui no Rio Grande do Sul em 2011, né, o jockey ficou entre 2 a 3 semanas sem poder fazer as provas, e no Uruguai, no mesmo ano, né, a situação foi mais grave ainda, e eles chegaram a impedir por quase um mês o ingresso de equinos de qualquer origem no Uruguai, e também cancelar as competições equestres naquele ano, né, durante esse período aí. Outra das doenças de controle oficial é a encefalomielite equina, também é uma zoonose, né, pode passar do animal para o ser humano. Ela tem 3 formas de apresentação ali, encefalomielite do leste, oeste venezuelana. 2 delas já foram isoladas no Brasil. Né, a sintomatologia de uma doença nervosa, né, inicia com febre, mas depois começa para delírio, coma, sinais nervosos, convulsões, né, sintomatologia envolvida com doença nervosa. Também não há relato dessa enfermidade no estado do Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma imagem só representando o tráfego aéreo, né, no mundo, e com o trânsito de animais não é diferente. Né, então, por isso existe a necessidade de ter um certo controle com relação ao trânsito, né, principalmente dessas enfermidades que podem afetar o ser humano também. Né, algumas delas ali, como o mormo, que eu dei exemplo, né, podem ser usadas como agente de bioterrorismo. Né, isso está previsto na Organização Internacional de Saúde Animal. E outra coisa, outro motivo de ter essa preocupação com relação à sanidade, ao controle de exames, né, principalmente para o Brasil, que está prestes a realizar um dos maiores eventos esportivos do mundo, que é a Olimpíada, e vai receber equinos de vários países do mundo. Né, então, a gente tem que manter essa preocupação, né, com alguns dos exames dos animais. Aqui é uma notícia, né, falando da importância da defesa sanitária após o caso de uma forma atípica de vaca louca. Não é o tema aqui, mas o que eu quero mostrar assim que a defesa sanitária não deve ser prioridade só depois que aconteceu o fato, né? A gente tem que trabalhar preventivamente. Uma figura para mostrar o fluxo da informação sanitária, né, que uma doença notificada no município, em poucas horas ela ganha o mundo. Né, isso é um fato positivo, porque dá credibilidade, dá transparência e mostra que o Estado, que o país está trabalhando no controle das enfermidades. O objetivo da defesa sanitária é controlar ou erradicar as doenças dos animais e evitar que doenças exóticas entrem no território, no Estado, no país, mas para isso precisa ter uma base legal. Né, os marcos regulatórios, que no Estado do Rio Grande do Sul é a Lei da Defesa e o Decreto 50.072. As bases da defesa para executar, para atingir esses objetivos, são o controle da movimentação animal e o controle do estoque, né, o cadastro, saber quantos animais nós temos no Estado, onde estão esses animais, né, além de exigências de manejo, como vacinações e realização de testes. Por que a gente precisa saber o controle da movimentação? Né, o Serviço Veterinário Oficial precisa saber a origem e destino dos animais para atuar em caso de foco. Né, o foco de uma enfermidade, a gente tem que saber para onde foi aquele animal que estava no rodeio, que estava numa exposição, né, de onde ele veio, para onde ele foi, para poder controlar o foco o mais rapidamente possível e evitar que a doença se espalhe mais no território. Essa aqui, então, é a guia de trânsito animal. Né, ali no centro tem a procedência e o destino, que é o item importante para que seja feito esse controle da movimentação. O decreto 50.072, como o secretário falou, foi publicado nesse ano, né? Ele dá o modo de operação da Lei 13.467 de Defesa Sanitária Animal, aprovada em 2010 por unanimidade. E ele necessita e possibilita a realização de procedimentos complementares, seja através de resoluções, portarias, instruções normativas. Ele foi criado, né, com base em leis federais, portarias, decretos, praticamente não previu nenhuma exigência nova, né, para criadores ou produtores de equinos e não revogou nenhuma norma vigente. Também outro ponto importante é ressaltar que o Rio Grande do Sul aderiu ao SUASA, né, e o Brasil é signatário da Organização Internacional de Saúde Animal. Então, a legislação, a base legal, tem que estar em conformidade com as normas e recomendações internacionais e nacionais, justamente buscando padronização e equivalência.
Competências do Serviço Veterinário Oficial são as competências necessárias para executar as medidas de defesa previstas na legislação, para evitar que doenças como as que eu citei antes ocorram. Uma comparação da base legal federal com a estadual, né, a exigência da GTA está prevista numa Instrução Normativa Federal número 18 de 2006. Ela prevê que a Guia de Trânsito Animal é necessária ao documento oficial para trânsito de todas as espécies animais, exceto cães e gatos, em todo o território nacional. Documentos zoossanitários como exame negativo para anemia infecciosa equina estão previstos na IN 45 de 2004, né, e mormo, o Rio Grande do Sul é um estado que não notificou ainda a ocorrência de mormo, não teve nenhum caso ainda, está previsto numa IN 24 de 2004 também. A Portaria Federal número 162 de 94 e a Lei 10.519 de 2002, que prevêem exigências sanitárias para eventos agropecuários, como rodeios, leilões, remates, exposições. E nessa legislação federal, e tanto na portaria como na lei sobre rodeios, eles prevêem a exigência do exame negativo para anemia infecciosa equina para ingresso no evento. Em função das polêmicas, das críticas, né, o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto 50.392, que revogou as multas para equinos até 31 de dezembro de 2013, justamente para dar esse tempo para que sejam feitas as adequações ao decreto, essas normas complementares, para melhorar a eficiência dele, né, e para que a gente consiga também fazer o inquérito de anemia infecciosa equina. Então, o que a Secretaria da Agricultura, o nosso departamento está trabalhando para promover essas melhorias à legislação estadual sobre sanidade animal. Um dos pontos que a gente está trabalhando é numa instrução normativa, resolução, portaria, enfim, mas um ato legal complementar ao decreto que preveja situações ou adeque situações onde vai ser necessário a exigência da guia de trânsito animal. Por exemplo, excluindo os animais que vão estar a passeio, a trabalho, né, a partir de qual número de animais se consideraria um evento agropecuário, isso em função de uma avaliação de risco ou não da transmissão das enfermidades. Também a gente está trabalhando com treinamentos de médicos veterinários habilitados para emissão de GTA. Isso já é possível, né? Existe uma instrução normativa número 22 de 2003, que permite que médico veterinário privado possa ser habilitado para emitir GTA. Então, uma associação, um sindicato, pode ter 1, 2, 10 médicos veterinários habilitados para emitir GTA. Ele pode emitir a GTA para equídeos e para eventos agropecuários também. Além disso, a Secretaria da Agricultura também está trabalhando na GTA eletrônica, para que o produtor consiga emitir a GTA de qualquer computador, do sindicato, da sua própria casa. Ele vai ter algumas permissões ali, uma vez tendo cadastro, tendo saldo de animais, ele vai conseguir emitir a GTA da sua própria casa. Isso tira um pouco da demanda de trabalho nas unidades locais. Quem não tiver acesso ao computador, não tiver condições de ter um veterinário habilitado também, vai poder continuar indo na Inspetoria de Defesa Agropecuária para retirar a guia de trânsito animal. Outro ponto que a gente está trabalhando é no inquérito de anemia infecciosa equina, né, a parte de campo, mais de 50% da parte de campo já está finalizada. Então, o andamento dos trabalhos está dentro do esperado, né, está ocorrendo tudo conforme esperado. E uma vez esse inquérito demonstrando que a gente tem uma prevalência baixa da anemia infecciosa equina no estado do Rio Grande do Sul, a gente pode, exemplo do que fizeram outros estados, né, buscar o aumento da validade do exame para anemia infecciosa equina. Qual é o prazo hoje? O prazo hoje é 60 dias. Mas se o inquérito conseguir provar que a incidência é baixa e o risco do animal se contaminar é baixo, a gente poderia aumentar a validade do exame. Outro ponto que a gente está trabalhando foi formado um grupo técnico para discutir adequações ao decreto, né, principalmente na parte ligada a eventos e aglomerações. Bom, assim, como consideração final, né, a gente, em função do decreto, né, facilitou bastante o processo para cadastro. Né, o cadastro na Secretaria da Agricultura é simples, gratuito. Né, a emissão de GTA também no estado do Rio Grande do Sul é gratuita. Em breve vai estar disponível a GTA eletrônica. Existe a possibilidade do médico veterinário habilitado para emissão de GTA.
né, alguma pequena mudança de hábito, né, é necessária, tem que haver um pouquinho de compreensão da importância do controle de algumas enfermidades. A movimentação sem GTA hoje é proibida por instrução normativa federal e também legislação estadual, né, e o trânsito sem guia de trânsito animal pode comprometer o sistema de defesa, uma vez que fica difícil de controlar o foco de uma enfermidade, por exemplo, enfermidades extremamente graves, ali como o mormo, a gente viu, né? Então, a gente não sabendo de onde veio, para onde foram os animais, fica extremamente difícil de controlar enfermidades como essa. Vantagem de uma base legal eficiente é o controle das enfermidades, evitar que as enfermidades acometam os animais e o ser humano, segurança, credibilidade e ampliação de mercados. E assim, no futuro, claro que a gente tem que seguir avançando, né? Hoje a legislação é essa, mas quem sabe no futuro um chip, desde que tenha um leitor no local de evento, o passaporte com o chip integrado, né? São medidas que podem ser tomadas no futuro, desde que a gente mantenha essas bases da defesa sanitária animal, que se consiga determinar, usando essas formas aí, consiga determinar a origem e destino dos animais, que essa informação consiga chegar ao sistema, para que, no caso de um foco, a gente possa agir com rapidez, né? São possibilidades para um futuro aí, mas desde que feito com critério, com estudo, para que não comprometam, né? Para que a alternativa não acabe sendo prejudicial. Bom, a apresentação era isso aí. Muito obrigado. Fernando, só um minutinho, por favor, antes de tu passar a palavra. Apenas para dar nós estamos aqui conversando com o ministro, e só para tentar fazer um resumo em 30 segundos. O animal, para circular, tem que ter a GTA, por força de uma instrução normativa federal. Para ter uma GTA, é necessário estar em dia com, no caso do cavalo, do teste, do exame da anemia. Tem que estar em dia. Esse exame, pela regra atual, vale por 60 dias. Nunca foi cumprido porque não havia multa. Quando nós aplicamos a multa, porque lei sem multa, sem penalidade, é lei morta. Não tem sentido. Quando aplicamos a multa, é que houve o grito de guerra. Só não foi para as vias de fato porque nós regulamos. Porque senão, tem 520 mil animais aqui no estado e 122 mil proprietários. A metade desses proprietários tem cavalo para fazer alguma confusão. Ou, né, estão dispostos. Não, estão dispostos. Na boa, a gente sabe. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, se eu não recuasse, nós ia ter 50 mil cavaleiros na frente do palácio. Se nós não recuássemos. O que eu estou dizendo assim, a legislação, ela é uma legislação equivocada pela nossa realidade. A nossa realidade é diferente. O que nós fizemos? O exame de 2 meses de validade talvez não se adeque para o caso do Rio Grande do Sul. Por isso que está sendo feito um inquérito epidemiológico. Se o inquérito aprovar isso, e até nós ficamos em dúvida sobre esses 35 focos, se eles são distribuídos em todo o estado, se são focos ou são 35 casos, que, por exemplo, um foco tem 10, 12, 15 animais, ou são focos espalhados pelo estado. Mas se confirmar esses números que nós temos hoje, de baixíssima incidência, é possível nós chegarmos a um exame que tenha validade de 6 meses. E pode-se chegar por região. A região aqui da Grande Porto Alegre pode ter uma menor, né, uma validade menor, uma outra região lá na fronteira maior, e assim por diante. Esta é uma parte, a parte do tempo de validade desta vacina, deste exame. Muito bem. O segundo é o documento que o proprietário tem que portar relativamente ao cavalo. E aí tem as coisas mais diversas aqui no estado. Tem o sujeito que tem a carroça aqui em Eldorado, ou aqui mesmo. Tem a carrocinha aqui, na volta, e que vai levar alguma coisa para Canoas, ele teria que tirar uma GTA daqui e outra de lá para cá para voltar com o cavalo. Né?
Se nós pegarmos um cidadão que vai para um encontro, para um rodeio, que vai para uma cavalgada, ele tem que, enfim, aí vem a diferença, né, do nosso estado para outros estados. Então, o que nós pensamos? Não se trata jamais de extinguir a necessidade de exames de anemia. Se trata de nós exigir e termos os exames de acordo com os tempos necessários para que essa doença não se alastre aqui no estado. Nós temos que preservar a saúde, né, dos animais, do bolso dos proprietários, porque tem animais que valem um monte de dinheiro. Então, eu quero encerrar dizendo isso, entendeu? Então, assim, o que nós estamos pensando e quais são as sugestões de muitos aqui? Foi de nós criar uma espécie de um documento para o cavalo, uma carteira, um passaporte, alguma coisa em que todo o caminho do cavalo fosse anotado nessa carteira, uma espécie de rastreabilidade do animal, por onde ele andou, porque se ele contrair alguma enfermidade, a gente pode saber aonde foi. É por isso que existe a GTA, é para registrar o andar do cavalo, por onde ele andou, né? E o segundo, para ele provar que aquele animal é dele, para que ele tenha facilidade, né? Então, ele poderia ser cobrado. Mas isso é apenas uma sugestão, eu tentei fazer um resumo aqui, devolvo a palavra. Passamos a palavra para o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Erival Bertolini. Cumprimentar o ministro Aldo Rebelo e cumprimentar o secretário Luiz Fernando Mainardi e parabenizar o secretário pela oportunidade que nos dá e a disponibilidade do ministro de estar aqui para nos ouvir sobre as questões que envolvem os animais no Rio Grande do Sul e a sua importância. Eu tenho alguns dados que eu gostaria de dividir com os senhores, até para saber, ministro, a importância do cavalo para o Rio Grande do Sul, não só economicamente, mas para a preservação da cultura, e também acreditamos que seja um dos componentes mais fortes na prevenção às drogas que disseminam hoje com uma facilidade muito grande em todos os lugares. Para o senhor ter uma ideia, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma distribuição de uma chama crioula, que ela é distribuída centralizada para o estado do Rio Grande do Sul, que num primeiro momento ela sai com 30 agrupamentos a cavalo. E essa chama, ela vai sendo redistribuída, e quando chegou no dia 14 de setembro, que é o dia da abertura oficial da Semana Farroupilha, nós podemos ter chegado a um dado muito acanhado de 6 a 7 mil grupamentos conduzindo a chama crioula. Se for, vamos dizer que tenha sido servido, que eles distribuem para CTGs, departamentos, piquetes, para prefeituras, Câmara de Vereadores, entidades, unidades militares, enfim. Nós tivemos em torno de 6 a 7 mil grupamentos conduzindo a chama, e estes, numa média de 20 cavaleiros por grupamento desses, nós tivemos aí tranquilamente mais de 120 mil cavalos no dia 14 de setembro, na condução da chama crioula, que é aqui o símbolo que faz a abertura oficial dos festejos Farroupilha. Então, com esses dados aí, depois nós temos os dados que nós temos em torno de 703 mil associados ao movimento tradicionalista das 1.680 entidades que nós temos filiadas no Rio Grande do Sul, fazendo uma média de gasto por pessoa por ano de R$215, esse pessoal todo gasta 151 milhões com alguma coisa no movimento. Isso, acanhadamente, hoje R$215 se gasta numa semana. Sem contar o cavalo, nós entramos depois. Bem depois.
Nós temos uma despesa com lazer, DVDs, alguma coisa que é comprado em lojinhas nos eventos do Rio Grande do Sul. Nós temos gasto 130 milhões e 55 mil. Nós temos os gastos com animais, isso aqui são dados de 2002, que hoje é muito superiores a isso aqui. Nós temos uma despesa com os animais de 285 milhões. Esses peões, vou assim dizer, ministro, eles repartem o pão com o cavalo durante o ano todo, para poder preservar a cultura, criar sua família, preservando os valores, preservando os costumes da nossa terra. Eu gostaria que o senhor levasse isso em consideração. Os rodeios, os bailes aqui, esses espetáculos menores, esses espetáculos menores aqui, ó, 2 por entidade, que dá 302 mil, média de 13 mil por eventos, nós temos 9 milhões e 600 mil. Nós temos os rodeios crioulos e a Semana Farroupilha, movimentam 202 milhões e 500 mil. Nós temos os eventos menores, de menor porte, que são torneios, festas campeiras, e aí nós temos aqui uma média de 2 milhões e 400 mil. Estima-se que nós temos uma média de 1 bilhão 80 mil e 700 milhões de despesa, de gasto por ano. Estimativo. Então, aí nós temos outros dados aqui que eu acho que são de menor porte. Mas o que a questão, o movimento, nós os tradicionalistas, se o senhor for em cada rodeio, o senhor vai ver a qualidade, o nível de tratamento que os nossos peões, que os nossos componentes do movimento dispensam, o cuidado que tem com os animais. Um melhor do que o outro e um mais cuidado, como eu disse há pouco, eles repartem o pão com o cavalo e a fatia maior fica com o cavalo. Se o cavalo estiver doente e ele estiver doente, ele vai na veterinária e compra um remédio para o cavalo. E ele faz um chá caseiro para ele ir remediando, para ele... Não é assim, secretário? O nosso povo é assim. Então, a questão da guia, da GTA. A GTA, eu respeito bastante o doutor ali, o Dilo, Gustavo, né? E respeito a legislação federal também. Mas acontece o seguinte, que essa GTA, ela não diz que eu tive o meu cavalo em um determinado lugar. Ela não diz. Eu tirei uma guia para mim ir lá, mas também tem uma outra questão que nós podemos possivelmente tirar por computador, mas nós temos um peão lá no 80 quilômetros da sede, que ele não tem acesso ao computador, ele teria que vir na cidade tirar uma guia, para depois ele mora do lado do evento. Ele mora do lado do evento. Ele tem que sair do portão da casa dele e fazer poucos metros ou quilômetros para entrar no evento. E para ele entrar no evento, ele tem que ter essa guia, porque senão não vai ser permitido. Se esse passaporte for feito, e ele for uma espécie de uma caderneta, como o secretário falou, que faça um rastreamento. Ele diz que no dia 2 e 3, ele foi no rodeio da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, lá na rua tal e tal, e lá o promotor desse rodeio tem um carimbo que carimbe ali e diga que ele esteve ali, porque eu tiro uma guia para mim ir lá da Secretaria da Agricultura e pular para Sul. Então, não diz, a guia não amarra aonde realmente o animal esteve. Se nós fizermos isso, o senhor imagina que vai facilitar a vida desses do povo tradicionalista e não tradicionalista, porque tem uns que utilizam, que não usam bombacha, não usam, mas que usam o cavalo como uma forma de final de semana, de fazer um lazer do final de semana. Isso é muito importante e nós gostaríamos, sinceramente, que os senhores olhassem com muito carinho
para nós, e eu acho que isso a Secretaria da Agricultura tem dificuldade de pessoal, a Secretaria, os veterinários estão sobrecarregados, também temos deficiência nesse sentido, e esse passaporte, desta forma, eu acho que teria uma amarração exata de onde os animais estiveram e aonde eles, para poder ser rastreado em caso de ele aparecer com uma enfermidade. Na minha primeira intervenção seria essa, e eu mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, e com certeza, hoje eu vim para cá com uma alegria enorme, e eu vou sair daqui com 2 ou 3 alegrias, uma de atrás da outra. Muito obrigado. Eu convido o senhor Vilmar Gomeira, presidente da Fundação Cultural Cavalgada do Mar, para que compareça à mesa de autoridades, por gentileza. Passamos a palavra para o vice-presidente de marketing da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, José Luiz Lima Laetano. Queria cumprimentar o ministro Aldo Rebelo, secretário Mainardi, agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo essa questão que para nós, a BCC, raça crioula é extremamente importante. Nossa raça movimenta aqui no Rio Grande do Sul ao redor de 20 mil animais durante o nosso ciclo. O ciclo nosso é de agosto a agosto. Animais que, alguns animais concorrem de setembro a agosto do outro ano, que é o ciclo fecha na Expointer, que essa anemia inviabiliza, esses 60 dias inviabilizam todo esse ciclo. Nossa raça hoje envolve em torno de 320 mil animais, 85% são do Rio Grande do Sul. Geram 45 mil empregos diretos no Rio Grande do Sul. E a última pesquisa feita pela Universidade Edson de Queiroz, pela Exalc, a última pesquisa de equinos foi feita no Brasil, a penúltima foi feita em 2006. A nossa raça gera em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano na economia, tanto do Estado do Rio Grande do Sul como da Federação. Então, para nós, essa discussão é extremamente importante. Acho que algumas coisas que foram debatidas agora, como a GTA eletrônica, o aumento de veterinários credenciados também nas associações para emitir GTA, nos facilitaria bastante também esse trânsito de animais. Então, também estamos todos dispostos, a BCC, a debater fortemente essa questão. Muito obrigado. Passamos a palavra para o presidente da Federação Gaúcha de Laço, Kleber Vieira. Bem, uma boa tarde a todos aqui presentes. Ministro, uma boa noite, né? Ministro, ao cumprimentá-lo, eu cumprimento todos os componentes da mesa. Né? E já que é dados, nós vamos começar a falar em dados também. Né? O cavalo no Rio Grande do Sul hoje, cavalo de cavalgada e de laço, passa de 100 mil cavalos. Só hoje no Rio Grande do Sul, ministro, nós temos 56 rodeios, nenhum deles com menos de 300 duplas de laço, multiplica por 2 e multiplica por 56, sem contar as pequenas cavalgadas que tem, que hoje em Porto Alegre, por exemplo, tem uma que tem mais de 300 cavalos. Então, assim é o homem do Rio Grande do Sul. E tudo o que vier para a sanidade animal, evidentemente que nós, como produtores, como criadores de cavalos para laço, que hoje o laço é um dos fomentos em que o criador de cavalo crioulo, por exemplo, consegue pegar aqueles animais que não são de primeira linha e vender para o laçador, que o laçador, ele muitas vezes não importa para ele se o cavalo é filho do orneiro ou filho de A ou B ou C, importa se é bom de laço ou não. Então o laço no Rio Grande do Sul, e eu falo para o organizador do Rodeio de Porto Alegre, ministro, no ano passado teve 672 duplas de laço, 1.200 competidores só numa prova em Porto Alegre, e não tivemos nenhuma incidência de anemia infecciosa. Porque todo o homem do laço, quem quer do laço aqui, eu duvido que não tenha feito ao menos uma vez no ano um exame de anemia para ir num rodeio, ou ir para um rodeio em Santa Catarina, mudar ou não mudar. E quando a gente vê ali 35 mil exames, um pouquinho mais de 35,
e 35 casos. Isso dá menos de 1%. Isso, doutor Jarbas, para endemia está muito longe. Não é isso? Bem, e nós, como Federação de Laços, como Sindicato Rural de Porto Alegre, que tem na nossa zona rural 15 mil cavalos estabulados. Isso é o número do que o sindicato tem dos animais na zona rural de Porto Alegre, que é, ministro, 17 mil hectares, sendo que 9 mil hectares deles são produtivos. E o cavalo é uma das forças que nós temos na nossa zona rural. O sindicato mandou, junto com a Federação Gaúcha de Laços que fundamos, no dia dessa cavalgada que nós estávamos brincando aqui, que tinha 300 cavaleiros ali, pedindo que não que se termine a GTA, mas que se flexibilizasse, porque é impossível um pequeno produtor que tem lá na sua propriedade uma pequena cancha de laço, que cria 50, 60 boizinhos para fazer um treino de laço, teria que tirar GTA, ou então uma cavalgada, que a gente tivesse que fazer uma pequena cavalgada e tirar uma GTA para sair domingo de manhã, e se eu não quero a cavalgada no sábado, e na sexta-feira eu não tirei a GTA, e resolvo que vou a cavalgada no sábado, porque aí eu tiro a GTA. Aonde eu vou tirar a GTA? Aí eu não posso sair de casa, porque aí tem uma esquina para me multar, para me tirar o direito de vir. Então, lembra que a GTA é por cavalo e não por 50 bois. Também tem isso, mas os 50 bois também estão dentro da propriedade, mas se também não tiver, os bois não é problema no Rio Grande do Sul. Os bois não é problema no Rio Grande do Sul, porque todo mundo tem. E endemia, quando começa a falar em epidemia, endemia, eu começo a lembrar, né, eu vacino meus animais, a gente começa a pensar em gripe. Bom, então vamos trancar todo mundo em casa que tem uma gripe. Vamos pegar os aidéticos, que cada vez crescem mais, vão matar. Não é assim que nós temos que lidar, nós somos a favor, evidentemente, estamos ajudando, secretaria, mandamos para a secretaria um modelo de passaporte, que seja controlado nos rodeios, porque ninguém é contra nos rodeios, que tenha um veterinário de plantão, que tem que ter, e que a gente tenha ali a identificação do seu animal, faz uma vez esse exame, que eu estou indicando e fazendo que essa indicação em Porto Alegre, que as pessoas identifiquem o seu animal, vá lá e cadastre ele na secretaria, ou uma vez o exame de anemia feito. E nas costas disso, a gente carimba lá, o cara fez o exame, sai com vários lugarzinhos, chegou no evento, carimba ali, onde é que tu estava? Rodeio de Porto Alegre, quem é o veterinário responsável, que tem que ter? Assina aqui, ele teve ali. Pronto, quando ele for lá renovar isso daqui a 3 ou 4 meses, porque se não adianta pedir GTA, fizemos uma cavalgada em Caxias do Sul, eu estava lá no dia da cavalgada, tinha 260 para tirar uma GTA numa sexta-feira, não tinha como, caiu o sistema, aí ficou todo mundo sem GTA, todo mundo com carimbinho, vai sem GTA. Porto Alegre é um problema, nós temos um problema de fluxo, muitos animais para pouca gente, na realidade, para fazer essas GTA, não tem dúvida nenhuma. Agora, não somos contra isso, somos a favor de todo e qualquer exame que possamos fazer, mas desde que nós tenhamos condições para fazer isso, sabe? Pausadamente e não daquela forma que nós fizemos. Nós não temos condições de trancar, por exemplo, um pequeno evento, um cara cobrar 35 mil porque tem que ter roda de dilúvio, pé de dilúvio, para entrar num pequeno torneio de laço. Então, ministro, o Rio Grande do Sul, a gente aqui é taxado diferente, nós somos diferentes realmente. Nós somos completamente diferentes dos outros estados, nem para melhor nem para pior, mas aqui nós somos diferentes. Aqui nós usamos o cavalo para tudo, é para um pequeno tiro de laço, é para uma prova de um cavalo crioulo, uma porta de cavalo quarto de milha, é para uma cavalgada. Nós temos o hábito de andar a cavalo. Nós temos o hábito de domingo, sábado, fazer cavalgada, passear a cavalo, caminhar nas estradas a cavalo com seus filhos. Nós somos um povo a cavalo. Então nós temos que ter um diferencial sim. E ainda bem que depois de tudo isso, o governo teve o bom senso de a gente tentar se ajudar e fazer com que as coisas caminhem para que aconteça a regularização de tudo isso numa GTA, que na realidade isso não custava R$40 não. Tinha gente cobrando R$160 para fazer um exame de anemia, e hoje nenhum é mais barato que R$40 ou R$50. Isso aí, tem muita gente, como, por exemplo, nas ilhas de Porto Alegre, que não tinha a mínima condição de fazer uma GTA. Então, é complicado, mas nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigado. Passamos a palavra para o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Amaro Pellizer. Boa tarde, bom início de noite a todos e a todas. Saúdo o ministro Aldo Rebelo, dizendo mais uma vez da honra de tê-lo aqui junto
conosco, integrante que é do piquete da Ordem dos Advogados e participante, Cavaleiro do Mar, com comenda e tudo que tem direito. É uma honra estar cavalgando ao salário e debatendo esses assuntos de alta relevância para o gaúcho, ministro Álvaro Rebelo. Saúdo o secretário Mainardi pela preocupação e pela sensibilidade que vem demonstrando no trato desse tema de tanta importância, o prestígio dos presidentes Peroni, quando colocou a FASUL junto com os produtores, o Kleber, o Baitano, meu quase conterrâneo da Zona Sul, uma honra estar do seu lado, e o presidente do MTG, que não podia ser diferente, está aqui ao nosso lado, ao lado do comandante do Mar Romero. É um assunto, ministro e secretário, de alta relevância. Ele começou, e eu acompanho isso, e cavalgo há quase 15 anos em Cavalgadas, Cavalgado do Mar também, além de advogado, sou produtor rural, teimoso produtor rural, que é uma maneira de aplicar o dinheiro da advocacia em álcool. E sei das dificuldades do produtor rural, presidente Esperon. Sei também da vinculação, e todos nós sabemos, do que o cavalo representa para o gaúcho, a importância desse animal, e como começou esses debates, dessa profundidade deles, através de ONGs, que não nos cabe aqui defini-las, trazendo teses de que a exploração do homem do animal pelo homem, e assim vai proibindo que montasse a cavalo, que usasse o animal para comutação, e também que não se pudesse se alimentar da carne animal. E essas coisas foram indo, somando e tomando um volume, até a ponto de prejudicar frontalmente os nossos direitos sagrados de ir e vir, a liberdade individual e até uma atividade econômica forte, como é a criação de cavalo, conforme muito bem destacado aqui pelo Laitano. Isso aí, essa intransigência que acabou sendo, que a gente vê com clareza, quando se usam as legislações, regulamentos, decisões, sem amparo legal para dificultar o homem a utilizar o seu cavalo, a usá-lo como lazer, como trabalho, como esporte, e ao invés de buscarmos soluções adequadas, como o passaporte, a identificação de votos. E eu, bem preocupada com isso, encaminhou e proporcionou e está em tramitação, com apoio da Ordem, um projeto de lei para regular as cavalgadas, o direito de andar a cavalo, o direito dos rodeios, e também, junto com o ministro Álvaro Rebelo, o Ministério dos Esportes está dando apoio para que tramite pelo governo federal um projeto de lei também nesse sentido, para pacificar e terminar com esse monte de regulamentos municipais, até pode ser assim, e fundamentalmente que acabam em taxas, criando obrigações que não existem na legislação para agradar gregos e troianos. Então, eu gostaria imensamente que se refletisse muito sobre isso. A relação do cavalo, do gaúcho, o cuidado que o gaúcho tem com o seu cavalo e os outros e demais focos de infecção que tem aí, sem nenhuma preocupação, porque não interessa as ONGs dos cachorrinhos e gatinhos. Obrigado. Passamos a palavra ao presidente da FASUL, Carlos Esperotto. Dizer da alegria muito grande o senhor ter nos proporcionado esse encontro e dizer que esses temas foram aqui abordados, a OAB se manifestando, os movimentos que dizem aqui da necessidade de nós olharmos isso com realismo. Nós não estamos assim com um movimento de contrariedade, não estamos com um movimento de antagonismo, não estamos com um movimento nenhum. E nós, em momento algum, poderíamos utilizarmos da sua boa vontade e gosto e paixão que tem por cavalo, por cavalgada e por tudo isso que está sendo apresentado. E, mais ainda, no momento que o senhor está atendendo o nosso Ministério de Esportes. Já conversamos, comentamos aí com grupos para transformar
muitos eventos que nós temos que estão andando no sentido da equicultura, de nós transformarmos em esportes. E por que não em esportes que venham a ter uma competitividade? Até tivemos a pretensão lá no Parque da Redenção, aliás, no Harmonia, estávamos comentando consigo de nós pensarmos isso em transformar certas provas que temos do crioulo, que é o mais organizado, para transformarmos em provas que venham a ter uma representatividade e competitividade com países que aí estão paralelos ou participando de um Mercosul ou de outro quadro que venha a se fazer. E hoje o Rio Grande tem, na raça crioula, se me permite, os criolistas, nós temos resultados ímpares no que diz respeito ao concurso de renda, concurso de tudo a nível internacional, com resultados aí que muito nos orgulham. Então nós temos um potencial que está sendo colocado em questionamento e dentro de um quadro de uma unidade de impeditivos. Mas são impeditivos que, se nós olharmos a nível de Estado, isso lança-se as posições. Mas tem que se largar instruções normativas que venham a disciplinar, que venham a condicionar, que venham trazer o secretário Weinart a oportunidade de não brigar com ninguém aqui, porque se ele resolver brigar com quem anda a cavalo, ele vai arrumar uma bronca do cão. Tu sabe disso, e eu não quero que tu tenha esse prejuízo. O Rio Grande vai reagir. E o senhor sabe, o senhor tem uma sensibilidade ímpar e um carinho, um respeito e um conhecimento e as tradições o senhor tem nos dito. Eu tive um aprendizado muito grande quando começamos a conversar sobre o Código Florestal. Olha, ministro, fico grato pela oportunidade com você conversar. E o senhor tem condições mais do que suficientes para nós chegarmos ao bom senso. Portanto, a posição da Federação da Agricultura, eu acho que é a posição que aqui foi colocada. Obrigado por tudo de bom. Passamos a palavra ao deputado estadual Hernani Collor. Uma boa tarde, já início de noite, aqui a todas as senhoras e senhores que aqui se encontram. Saudar o querido secretário, agradecer pelo convite de aqui nós estarmos participando, embora um pouco atrasado, o trânsito não nos permitiu chegar no horário. E quero também aqui, excelentíssimo ministro Walter Rebelo, também lhe cumprimentar e saudar, o senhor que não é gaúcho de nascimento, mas é gaúcho de coração, pelas tantas vezes que aqui se encontra, participa e conhece profundamente a nossa cultura, a nossa tradição, o presidente Speroto, o presidente Bertolini, enfim, ao Kleber, a todos que aqui se encontram, Romeira, o querido nosso sempre representante da OAB, o Dr. Felicier, e aos presentes que vêm aqui debater esse tema extremamente importante, que a gente vem acompanhando desde quando assumimos o mandato na Assembleia, pela relação, pelo vínculo que nós temos historicamente com o movimento tradicionalista gaúcho, com a nossa cultura e a nossa tradição. E nesse contexto, muitos encontros, muitas reuniões, juntamente com o secretário Weinart, com o presidente Speroto, lá na Federação, com as lideranças que trabalham nesse movimento, defendem essa causa. E nesse contexto, ministro, inclusive, nós construímos uma proposta na Comissão da Agricultura, o ano passado, que está tramitando uma construção conjunta, discutida, no sentido de reconhecer o direito de andar a cavalo como um bem de propriedade material do nosso Rio Grande. Acho que esse é um ponto importante a ser destacado, secretário, porque o cavalo, a história do homem e do cavalo se confunde, e sempre buscando a preservação do bem-estar animal. Acho que isso todo gaúcho, todo bom gaúcho sabe, cuida, muitas vezes, o seu cavalo de uma forma melhor do que, muitas vezes, a própria família. Então, tem esse sentimento dentro do tradicionalismo do cuidado do bem-estar. Mas há necessidade de criarmos regras para que as nossas cavalgadas, os nossos rodeios, enfim, a nossa cultura possa continuar acontecendo. E é nesse contexto, com esse foco, que nós estamos fazendo o debate. E também
sobre o trânsito de animais, que hoje gera uma certa dificuldade. Acho que é um ponto importante ser destacado a decisão da Secretaria da Agricultura, através do secretário Mainardi, da realização do inquérito epidemiológico, no sentido de poder alongar a exigência do exame da anemia equina, através de um estudo técnico da Secretaria. Já conversamos várias vezes com os técnicos. Acho que essa é uma decisão importante, pela primeira vez aqui no Estado sendo feito, tomada essa decisão. E também nós protocolamos uma proposta na Assembleia para abrir o debate, a possibilidade de criarmos um passaporte equestre, uma carteira de identidade do animal, no sentido de facilitar, de flexibilizar, claro que preservando sempre a questão sanitária, que nunca pode ser esquecida ou desviada do foco, mas uma forma de poder melhorar e facilitar o trânsito dos animais, né, porque isso gera uma certa dificuldade, o formato que está aí, do deslocamento dos animais. E foi uma demanda muito grande, a gente conhecendo e estando permanentemente conversando com as pessoas que utilizam o animal diariamente, eles enfrentam essa dificuldade. Então, o objetivo é construirmos uma proposta execuível que possa preservar a questão sanitária, mas não, digamos assim, deixar tão engessada como estamos hoje no deslocamento dos animais. Então, é com esse foco, com esse objetivo que nós protocolamos essa proposta, conversado com o secretário Mainardi, fizemos uma coisa consensuada para abrirmos o debate e, efetivamente, conversando, dialogando, e através desses momentos, eles são importantes para a gente poder avançar. Então, a contribuição era essa e nós estamos à disposição para juntos construirmos as alternativas. Muito obrigado. De imediato, passo a palavra para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Boa noite, senhoras e senhores, prezados amigos, querido secretário da Agricultura, deputado Luiz Fernando Mainardi, a quem mais uma vez agradeço uma carinhosa acolhida que tive em Bagé, uma das minhas visitas a Bagé, e fui recepcionado pelo Cordeiro Mamão, é isso? Secretário, agora acertei. Eu chamei Carneiro Mamão, Cordeiro Mamão, agora é Cordeiro Mamão, esse aqui é o nome. E muito obrigado mais uma vez pela acolhida aqui na nossa querida província de São Pedro do Rio Grande. Prezado presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande, Carlos Esperoto, que também já me ofereceu carinhosa recepção na sua casa, aqui em Porto Alegre, na sede da Federação, quando discutimos, na época, em mais de uma ocasião, os rumos da legislação florestal aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Prezado deputado Fernando Polo, prezado vereador João Berli, prezado patrão do Piquete da OAB da Cavalgada do Mar, doutor Luiz Eduardo Belizé, com quem já tive em mais uma ocasião a honra de partilhar pelo menos uma parcela da Cavalgada do Mar. Integro com muita honra e da qual recebi a condecoração suprema do nosso querido Romero, que muito me honra. Prezado advogado Cláudio Cunha, que integrou, junto com o Pelizé e outros companheiros aqui do Rio Grande do Sul, o grupo de trabalho que preparou a regulamentação dos esportes equestres no Brasil. Prezado Kleber Vieira, presidente da Federação Gaúcha do Laço. Prezado Arival Bertolini, nosso presidente do movimento tradicionalista aqui no Rio Grande do Sul. Prezado Vilmar Moreira, que já me referi. Prezado Jarnas Castro Júnior, da Confederação Brasileira de Pismo. Prezado José Arthur Martins, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Prezado José Luiz Lima Leitano, nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Cavalos Crioulos. Prezado Dr. Gustavo, que não seja aqui essa apresentação. Nicanor Castilhos,
João Luiz, nosso secretário executivo do Ministério, chefe de gabinete do Ministério do Esporte, prezado Cláudio Fiorese, prezado Roberto Davis, advogado, amigo, vitorioso contra o Banco da América, numa jornada gloriosa da advocacia gaúcha. Eu tenho uma grande alegria em voltar ao Rio Grande do Sul e poder partilhar esse momento com os senhores aqui. E creio que, parafraseando o presidente Mao Tse-tung, viu, Esperoto, com a sua licença, diria que esse debate reflete contradições no seio do povo. Ou seja, não há nada de antagônico aqui. Nós podemos resolver. Vivemos um momento que nos estimula a adotar medidas cuidadosas em relação à vigilância animal, principalmente em relação ao cavalo, porque, não sei se por essa razão, tivemos agora, recentemente, um torneio aqui em Monascos que foi cancelado, que ia ser no Rio de Janeiro. Eu faço uma cavalgada lá em São Paulo, que chama Cavalgada da Independência. Nós fazemos o trajeto do Dom Pedro I, subimos de Santos, pela Serra do Mar, e vamos até o Ipiranga. Nós contamos com os cavaleiros da região, com os cavaleiros do Regimento dos Dragões, lá de Brasília, e com os cavaleiros lá da Polícia Militar de São Paulo. Esse ano não puderam, porque os cavalos tiveram que ficar em quarentena, porque teve um negócio em Sorocaba, teve um caso de Moro, aí depois teve outra coisa em Minas também. Olha, está uma confusão nessa área. Ainda bem que o Moro não chegou por aqui. Acho que tirando o Rio Grande do Sul e mais um outro estado, o GTA exige a apresentação de dois exames, o da anemia e o do Moro. Eu tenho uns 4 ou 5 pangaré, de vez em quando eu carrego de um lugar para outro para andar, e eu sei que precisa desses 2 exames. O que eu acho é que nós precisamos combinar esses cuidados com bom senso e também fazer a prevenção de acordo também com as condições locais. Lá em São Paulo, em Alagoas, eu só tomo conhecimento da exigência de GTA e de exame para o transporte de carro, não é para cavalgada comum. Isso, pelo menos, que seja do meu conhecimento. Eu faço bastante cavalgada por lá. Se faz a exigência, né, para o GTA e o exame que não seja o de transporte mecânico, né, não do próprio animal. Cavaleiro, se for a cavalo, você não apresenta esses exames. O prazo de validade, eu também acho que deve variar de acordo com o cálculo do risco, da incidência. Se você não tem esses. E principalmente o seguinte, se você tem um lugar que está protegido, onde não houve registro, e ele está livre, por exemplo, do Moro, é evidente que o único risco que vai existir é de um animal que vem de fora. Se aqui não há registro, ou seja, se é uma região livre da incidência de determinado mal, o único risco é o de fora. Então você tem que ter rigor, naturalmente, no animal que vem de fora, para aqui. Isso, para alguma exposição, para alguma competição. Eu acho que é possível. A semana passada eu recebi lá em Brasília o pessoal da Associação do Cavalo Pantaneiro. Pantaneiro também, eles apresentaram a mesma reivindicação, ou seja, a confecção de um passaporte que desse ao cavalo um trânsito menos burocrático.
Eu quero advertir que essa legislação e a sua aplicação está sob os cuidados do Ministério da Agricultura. O Ministério do Esporte entra aí mais por curiosidade, porque eu estabeleci uma relação por conta própria, dizendo o seguinte, que como o transporte do cavalo, em alguns casos, que não é do comércio, da expedição, é para competições, e julgando que toda competição é uma forma de esporte, então eu encontrei aí essa justificativa para participar do debate e da discussão sobre esse assunto. Conversei já com alguns deputados, porque o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, é parlamentar, um colega nosso, para que a gente possa fazer uma reunião para discutir esse assunto, porque, naturalmente, o ministro da Agricultura tem lá os seus inúmeros atribuições, desafios, mas acho que nós deveríamos fazer uma conversa com ele. Não vou aqui, naturalmente, tornar repetitiva a justa ideia da importância do cavalo para o Rio Grande. Eu apenas diria que não é apenas no Rio Grande, que lá também no Nordeste o cavalo tem múltiplas funções. Estava me lembrando aqui de uma delas, que hoje já não é tanto. O cavalo era para roubar as moças. Aqui também? As cavalgadas noturnas. Pergunta para o deles. É isso, advogado? Quando de um pai resistente, o cavaleiro, numa madrugada, se aproximava e o cavalo patrocinava esse casamento, esse encontro, entre outras coisas. E aqui no Rio Grande do Sul a gente não pode nem conceber a história, a vida, a cultura, a identidade do Rio Grande do Sul sem o cavalo, que é a literatura gaúcha, que são os contos do Simões Lopes Neto sem o cavalo. Tira o cavalo da literatura do Simões Lopes Neto e veja o que é que fica. Ou da poesia do Jaime Caetano Brau. Então o cavalo é parte do imaginário, da identidade. Ou seja, o gaúcho já nasce centauro, já nasce metade humano e metade cavalo. Ele já nasce com essa identidade. Então eu acho que nós precisamos levar em conta isso. Eu me ponho à disposição dos senhores, tá certo? Do nosso secretário, que for possível para fazer lá em Brasília, eu tenho toda a disposição de fazer. Nós recolhemos já, ficou pronto a proposta para regulamentação dos esportes equestres, mas eu submeti também a outras associações, o pessoal de São Paulo, esse pessoal lá dos Manga Larga e outros, né, para que eles possam também dar uma opinião para dar o próximo passo que eu pretendo fazer ainda durante esse mês de outubro. E acho que nós, com bom senso, vamos encontrar um caminho para resolver essa situação. Sei que não é uma coisa simples, né, porque os focos de algumas dessas doenças têm, de fato, assustado as pessoas. Nesse caso de Sorocaba, não sei se era uma exposição que era dentro do bar, houve uma confusão que não quiseram nem permitir que os cavalos fossem retirados, né, enquanto todos não fossem submetidos a um exame rigoroso. E os senhores aqui, que têm essa situação ainda favorável, porque o registro, estatisticamente, é muito baixo, em alguns casos nem registro houve, eu acho que é possível manter esse controle e essa vigilância sem prejudicar, né, nem afrontar aquilo que faz parte, né, da vida do Rio Grande, que é o cavalo. Em novembro nós estamos organizando uma cavalgada em Alagoas, chamamos Cavalgada da Liberdade, que é aquele trajeto do
dos Palmares. E também nos deparamos com isso, porque todas as pessoas querem participar, querem chegar lá com seu cavalinho. E se você cria, às vezes, algumas regras que terminam também excluindo muitos desses cavaleiros por conta disso. Mas eu acho que nós temos todas as condições de encontrar a forma de resolver. Um consenso, uma participação de todos é possível combinar o rigor na preservação e na vigilância e, ao mesmo tempo, a flexibilidade necessária para que isso não se torne um transtorno nem uma afronta à vida das pessoas que estão nos nossos cavaleiros. Até então, prezado secretário, senhores, contem comigo. Um prazer, precisar, eu apoio, eu ajudo. A palavra fica à disposição da plateia para alguma colocação. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o deputado Aldo Ribeiro, cumprimentar todas as autoridades. Eu sou Nicanor Castilhos, coordenador da 25ª Região Tradicionalista de Caxias do Sul, onde abrange 6 municípios da região da Serra, uma das maiores coordenadorias do MTG, onde na Semana Farroupilha, em uma modalidade só, no Campeonato Municipal de Laço, reunimos 1.360 lançadores numa prova só. Então, já foi citado aí, inclusive Caxias do Sul, a falta de efetivos na inspetoria veterinária para ser emitida a GTA. Então, não precisa dizer isso, tudo já foi dito, eu acho que concordo com esse passaporte ou com essa inscrição no verso do exame de anemia, para que se anote aonde se vai com o cavalo, e no vencimento do exame de anemia isso seja entregue e a nossa inspetoria veterinária saberia onde andaremos com nossos cavalos. Eu acho que essa seria a mais fácil. Também existe lá na norma regulamentadora número 45, se não me falha a memória, a possibilidade da propriedade controlada, onde o exame de anemia é 180 dias. Eu acho que isso facilitaria a vida de todos os tradicionalistas e os proprietários de cavalo, assim como também a possibilidade da GTA eletrônica. Eu acho que era isso que eu queria me manifestar a respeito e dizer, pedir para o nosso deputado que isso seja breve, porque nós temos o cancelamento do decreto até o final do ano, então isso teria que ser resolvido até dezembro, para que se chegasse em janeiro e não voltasse à tona novamente toda a discussão de multas para quem circular com o seu cavalo sem a GTA. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrada essa audiência pública. Uma boa noite.